Bem-vindo a mais uma aula de Química e nessa nossa aula nós vamos fazer uma síntese do capítulo 3 do nosso livro-texto de Química, tá? Capítulo 3, módulo 1. Então, esse capítulo ele fala sobre a estrutura do átomo e bem no início ele já começa falando que a massa atômica do átomo é igual ao número atômico mais o número de nêutrons. Essa relação é uma relação muito importante que você tem que fixar, porque ajuda você a resolver muitas questões, tá? Outro ponto importante que ele coloca é a definição de isótopo, isóbaro e isótopo. Isótopos são aqueles átomos que possuem o mesmo número de prótons, isóbaros são aqueles que possuem a mesma massa, mesmo número de massa, e isótonos são aqueles que possuem o mesmo número de nêutrons, tá? Outro ponto é a definição de íon, né? Íon é quando o átomo ele perde ou ganha elétrons. Se ele perde elétrons, ele se transforma num íon positivo, cátion. Se ele ganha elétrons, ele se transforma no íon negativo, chamado de ânion. Ele coloca também que o átomo ele é formado por níveis de energia, ou seja, por camadas. E são 7 camadas, tá? Camada K, L, M, N, O, P, Q. Cada camada aí, ela tem uma quantidade máxima de elétrons que suporta. Na camada K suporta apenas 2 elétrons, a camada L no máximo 8, na camada M no máximo 18, na N no máximo 32, na O no máximo 32, na P no máximo 18 e na Q no máximo 8 elétrons, tá? Dentro desses níveis de energia, existem os subníveis. Os subníveis, que são o S, o P, o D e o F, eles também têm uma quantidade máxima de elétrons que comportam. O S comporta no máximo 2, o P no máximo 6, o D no máximo 10 e no F no máximo 14. A organização aí crescente de níveis de energia e dos subníveis fez com que Pauling estabelecesse um diagrama, que é conhecido como diagrama de Pauling, que possibilita que a gente faça a distribuição eletrônica dos elétrons por camadas dos átomos, tá? Então, a distribuição eletrônica, utilizando o diagrama de Pauling, vai relacionar aí as camadas, que são os níveis de energia, e os subníveis, tá? Então, é muito importante você aprender como é a organização e como fazer a distribuição de elétrons utilizando o diagrama de Pauling. Vai fazer a diferença, porque para resolver as questões, você precisa fazer a distribuição eletrônica dos elétrons no átomo, tá bom? Outro conceito muito importante são os números quânticos, que servem para localizar os elétrons no átomo. São 4 números quânticos. O primeiro número quântico é o número quântico principal, que vai dar a informação em qual nível, em qual camada vai estar localizado o elétron que você vai estar estudando. O número quântico secundário vai te dar a informação de qual subnível que o elétron está localizado. E o número quântico magnético vai te dar a informação de qual orbital o elétron está localizado. E o número quântico spin vai te dar a informação da movimentação do teu elétron, né? Se é no sentido horário ou no sentido anti-horário. Então, esses 4 números quânticos aí também são muito cobrados em questões. É importante vocês saberem, tá? E saber responder questões utilizando eles, tá certo? Outro ponto é o estudo da tabela periódica, né? Ele mostra que os elementos químicos estão organizados em ordem crescente de número atômico na tabela periódica. Ele apresenta, né, que a família são as colunas, as colunas são chamadas de família ou grupos, e os períodos são as linhas horizontais, tá? E existem 2 tipos de elementos na tabela periódica. São os elementos chamados de representativos e os elementos chamados de transição.
Os representativos são aqueles da família 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18. E os elementos de transição são aqueles referentes à família 3 até a família 12, tá? São aqueles elementos do meio da tabela periódica. Também fala de como localizar os elementos químicos na tabela periódica. Então, como eu falei, existem dois tipos de elementos. Tem os de transição e os representativos. Quem são os elementos representativos? São aqueles que a configuração eletrônica termina em S ou P. Então, se o último subnível da configuração eletrônica for S ou P, eu tenho um elemento chamado representativo. Como é que eu localizo? Indicando o período e a família. O período corresponde ao número de camadas, ao número de níveis. Se eu tenho um átomo e ele tem 7 camadas, então ele está no período 7. Se eu tenho um átomo e ele tem 2 camadas, então ele está no período 2. E assim sucessivamente. Para localizar a família, o elemento representativo é só somar a quantidade de elétrons que tem na última camada. Se na última camada somar e ter 2 elétrons, então ele é da família 2. Se somar e tiver 3 elétrons, ele é da família 13, tá? Que também é conhecido como 3A. Família 14 também é conhecida como 4A. Família 15 conhecida como família 5A, 16, 6A, 17, 7A. Família 18, 8A ou família 0, que é dos gases nobres. Os elementos de transição, para você localizar eles em relação ao período, é o número de camadas, tá? Mesma coisa do representativo. Outro ponto importante, para saber se é um elemento de transição, sempre na configuração eletrônica vai terminar com subníveis D ou F. Então, terminou em D ou terminou em F, na configuração eletrônica, o último subnível, eu tenho um elemento de transição. Se terminou em D, é chamado de transição externa, é aqueles elementos que ficam lá no meio, na tabela periódica. Se terminou em F, eu tenho transição interna, que são aí os grupos dos latanídeos e actanídeos, são aqueles que ficam lá embaixo, aquelas tirinhas que ficam lá embaixo na tabela periódica, tá certo? Então, para identificar o período é pelo número de camadas dos elementos de transição, e para identificar qual família eles fazem parte, você soma a quantidade de elétrons aí dos 2 últimos subníveis, então do último subnível e do penúltimo subnível, tá? Então você vai somar os elétrons desses 2 últimos subníveis e você vai encontrar aí a família. Outro ponto abordado nesse capítulo 3 é as propriedades periódicas dos átomos na tabela periódica, tá? Então, a primeira propriedade que eu tenho é o raio atômico, que vai te dar a informação do tamanho do teu átomo. A segunda aí a gente tem o potencial de ionização, que se refere à energia necessária para retirar um elétron, da camada. A outra, afinidade eletrônica ou eletroafinidade, que refere-se à energia liberada quando o átomo ele recebe um elétron. E eu também tenho a eletronegatividade, que é a força de atração de átomos sobre os elétrons, tá? Então, eu tenho essas propriedades aí. Essa imagem aqui mostra o crescimento das propriedades na tabela periódica. Então, observe o que, energia de ionização, eletronegatividade e afinidade eletrônica crescem de baixo para cima na família e da esquerda para a direita nos períodos. Já o raio atômico cresce de cima para baixo na família e nos períodos da direita para a esquerda. Então, é importante vocês observarem essa tabela, para vocês fixarem bem onde é que está localizado os elementos aí. Então é isso, gente. Deem uma lida no capítulo 3. Façam os resumos de vocês, porque o entendimento desse capítulo vai ser essencial para que a gente parta para os capítulos que vêm aí, tá?
Então, até mais. Bons estudos!